Vamos recebê-lo, Charles. Vamos. Charles Davis, pode entrar, Aê, Charles. Charlinho! Charles. Caramba, eu Olha, sempre quis ter uma camisa dessa, velho. Que sapato Mas bonito. eu queria ter a americana. Mas você queria dançar quadrilha, né? Isso. Entendi. É daqui a pouco, né? Junho, né? Tá me chamando de saci, é isso? Não, são lendas, né? Perguntar não ofende. Bem-vindo. Não, nem um pouco. Então tá bom. Olha, o Charles, ele costuma sentar o mandruvá na galera aí. Que você queria brigar com os outros. Achava bom. Charles, você é um homem, você é um homem E aí, muito Charles? perigoso, Muito Charles. sério. Muito Compenetrado, sério. Que isso? Né? Vamos começar perguntas pra Charles. Você, Cíntia, que já entrevistou Charles algumas vezes. Querido, prazer em revê-lo. Vou te rever aqui. Eu também, meu amor. Bem, a gente sabe e conhecendo a sua personalidade. Charles, das últimas participações suas, algumas pessoas, ou tudo que acontece na mídia, vem trazendo, e você vem trazendo muita opinião. De quem você ainda não teve coragem de falar? Ou porque a postura agora está te desagradando, ou porque está te enjoando, ou porque está buscando engajamento, mas que agora, aqui no Chupim Metropolitana, você vai soltar o verbo, porque eu sei que quando você começa a falar, você fala muito bem. Nossa, Cíntia. Ué, amor? Que recepção, assim, né? É o Você seu achou, currículo. você achou que vinha aqui, o camarim bonito, tá ligado? Marília Gabriela, né? Tudo bem Foi recebido. De repente chega aqui e já cai assim, né? Uma polêmica. Eu sei Cara, que tá assim, língua alguém tá que eu não tive ardendo, coragem, é. não tem essa coisa de não ter coragem. Eu acho que do que eu quero falar, eu falo. O que tá te incomodando agora? Ah, tanta coisa, né? Cíntia quer corte. Cíntia quer corte. Davi Cíntia Brito quer tá me corte. incomodando de sexta-feira pra cá, por exemplo. Então fale. Boa. Mas, cara, Davi Brito é um cara mentiroso, né? É um isso. cara que, desculpa, mas assim, eu não credibilizo nada que ele fala. Aliás, ele já tirou o post lá que ele disse que a menina tinha separado, eles tinham terminado, que a menina tá grávida, mas já tá dito, a imprensa já repercutiu, não adianta tirar. E que a menina, então, deu um tempo, eles deram um tempo, resolveu tirar lá, um parar de seguir o outro. É muito marketing, mas desculpa, um marketing muito mal feito, Davi. Ruim Muito demais. mal feito. Cadê aquela equipe de Cíntia de quantas? 30 pessoas que trabalham pra ele? Que a Raquel O falou. pessoal não tá trabalhando direito. Ele né? Corpo de Aí, advogados. né? Ele tem um corpo de corpo advogados. imenso, né? Mas não tá resolvendo. Agora, assim, quem? Cara, quem eu nunca falei, porque eu falo, né? De Você algumas fala, pessoas. então, essa é a questão, né, querido? Tô aproveitando Vou sua pensar aqui, habilidade. vou pensar. Né? A gente tá usando sua habilidade pra isso. Bartozinho. Cara, como é que foi trabalhar com o Carlos Alberto de Nóbrega? Infartante. Cara, Carlos Alberto de Nóbrega é uma lenda, é um cara que eu acho que a gente tem que ele começa a maciar assim, né? Carlos Alberto de Nóbrega realmente é um cara muito bacana, mas que comigo, né? Eu já falei disso, então não vou deixar de falar aqui, Cíntia. Carlos Alberto comigo não foi legal. Por quê? Quando eu entrei pra fazer a Praça é Nossa, a gente tá falando de uma história lá de 2008, 2009, foi tudo muito legal, a personagem é ótima, percebe que eu tô botando pra abrir o programa, porque o pessoal lá em casa gosta e tal. E de repente, mas de repente mesmo, eu saí do programa sem saber que tinha saído. Né? Porque a relação ali era outra, né? Eu sempre tinha trabalhado na TV Globo, a gente trabalha de carteira assinada, com contrato de tanto tempo. No SBT não era assim. A gente recebia diárias e tudo bem, porque o combinado não sai caro. Mas com isso também, então a gente acha que não tem uma devolutiva, não tem um RH que fala com você. Eu sumi, e aí fui perguntar pra produtora o que estava acontecendo, ela não me deu resposta, passaram 1, 2, 3 semanas, saí do programa e não recebi um tchau. Eu acho que a falta de dignidade, né? Na época tinha uma escolinha na Band, tinha outros lugares que eu poderia estar, eu fazia 26, 28 shows por mês, eu estava muito bem com a personagem, bem posicionado naquele momento, e aquilo me prejudicou. Né? Eu acho que um tchau, dizer, olha, não tá funcionando, alguma resposta eu acho que eu merecia ter. E aí outras coisas aconteceram, eu fui pro programa do Ratinho, ele fez uma escolinha do Ratinho com os alunos, tinha Sérgio Malandro e tal. A personagem estava indo bem, a gente fazendo toda segunda-feira ao vivo ali com plateia, e aí chegou um momento que tiveram uma grande ideia lá no SBT de chamar o Marcelo de Nóbrega pra dirigir a escolinha. Puta, aí fudeu. Vai, vem o ninja. Aí na semana seguinte eu não tava mais no ar. E eu não sei, de verdade, eu não queria, acho que é a última vez que eu vou falar disso, assim, mas eu não sei, gostaria de saber o que eu fiz pra Carlos Alberto de Nóbrega e pra Marcelo de Nóbrega. Poxa, porque eu chato isso. não sei, é chato, cara. Você, acho que todo mundo tem o direito de... Pode ser, por exemplo, a Cíntia vai, fala com o Bartô mal do Bebe, vai, daqui a pouco não tem mais Cíntia, mas fofoca é fica terrível. sabendo o que aconteceu. Eu não sei o que O Ari aconteceu. Toledo era muito fofoqueiro. Ficou no escuro. Para um baralho. É mesmo? Tô brincando, não sei. Mas alguém
Davis, alguém fez fofoca aí, hein? Eu acredito nisso. Porque, puta, pra pegar ranço assim do nada. E aí me do nada fizeram uma não existe, fofoca, alguém é. da produção, porque eu perguntei na produção do Ratinho, eu falei, o que aconteceu? Porque eu tô vendo essa história se repetir. Charles, o Marcelo, aí a pessoa me falou, mas enfim, Mas o quê? que o Marcelo tinha pedido pra me tirar. E por quê? Eu não sei. Ah, Eu eles não adoraria falaram por saber. quê? Não, porque não tem porquê, né? Então, assim, eu gostaria de saber deles, assim, foi por isso, você agiu desta forma e eu não sei. Mas tá tudo bem, cara, assim, continuo achando de verdade que vou falar aqui não é fazendo média. Eu acho o Carlos Alberto um cara que se coloca pra ser escada pra humoristas brilharem, eu acho isso incrível, esse legado do pai dele que ele segue, fiquei feliz de verdade, pode acreditar no que eu vou falar pra vocês, quando eu descubro que as filhas do Silvio mantêm o contrato dele, porque assim o Silvio pediu, porque quem sabe da história da televisão brasileira sabe que o Carlos Alberto foi, o Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos dele. Alberto, é o responsável pela concessão da TVS, que depois se transforma em SBT, Baú, pro tudo. Silvio Baú, Santos é. ter a televisão. Então, assim, é bacana, né? Não sei só se elas vão manter o Marcelo depois, né? Quando o Carlos Alberto não quiser mais fazer. Não sei se vai dar muito certo também. mas combinado não sai caro, né? Olha, eu já vi Não falei que algumas ele fala, por isso que eu pessoas cutuquei. teriam um pouquinho de raiva do Marcelo de Nóbrega, mas Charles tem bastante. Eu hein? tenho bastante. Charles. Tem bastante porque eu não sei o motivo. Se eu soubesse, tava tudo certo. Exatamente. Ô, Marcelo, se você estiver vendo, ouvindo, pô, entre em contato com a gente aqui pra você falar esse motivo. O que você tem contra o Charles? O Charles tá aqui, bicho. Sabe? Há muito tempo, isso pode virar até um problema pro Mas Charles. não vai virar mesmo, que eu não vou fazer doença por causa de Marcelo de Nóbrega, não. Ah, mas às problema, vezes- doença não vai virar. mas às vezes Gostaria vira. de saber, Às pra vezes, saber. Mas às vezes vira, não vai virar, Charles. não Você merece. guarda um negócio meio mal resolvido, tá amarrado. aquilo fica girando dentro Não, da gente. tá girando no corpo né? dos outros. No meu não tá girando nada. Tá repreendido. Então, ô Marcelo, se você estiver vendo a gente, ouvindo, ou se você conhece o Marcelo de Nóbrega, manda uma mensagem pra ele, manda ele entrar em contato com a produção agora, pra ele entrar em contato com a gente pra poder falar aqui com a gente, legal. né? Falar com o Davis, Davis, aconteceu isso, vamos resolver a situação, porque aí pode saírem amigos daqui, entende? Acaba com esse mal-estar, né? Essa coisa rançosa que fica, né? E é uma coisa que, veja, querendo ou não, as pessoas vão te perguntar isso. Por um bom Então período. seria legal ele falar. Porque todo mundo quer saber Eu também com gostaria de você o saber. que acontece. É que eu sempre tive a dignidade, eu trabalho dos dois lados, né? Então eu já estive do lado de lá, em direção de programa, Sim. assim como ele. E eu tenho o mínimo de dignidade que você tem com o artista ou com a pessoa com quem você trabalha, seja um produtor, seja o que for. Olha, por este motivo, eu preciso dar Nem uma que seja mexida. inventado, né? Inventa, diz alguma coisa, mas simplesmente Não você deixa não, no vácuo. você não tem a chance de falar. Exato. Você não tem a chance de dar tchau pros seus colegas. O que é isso? Ah, A televisão Marcelo, faz isso o tempo eita. todo. Com quem faz programa ao vivo, cuidado, né, Cintia? Com quem faz programa ao vivo, amanhã a gente vai Já fazer. fui O de na casa sexta é dele. gravado. O de sexta é gravado. Porque você não pode dar tchau, porque pode fazer igual aquela mulher fez na Rede TV lá com a Daniela Albuquerque, né? A Keila Lima? Keila Lima, né? Que acho que é esse o medo, né? De Ali chamar a virou pessoa uma pra treta falar. Né? na despedida, né, meu? Virou, ela até tirou o ponto que o diretor pedia pra ela parar de Esse- falar, ela tirou o Esse ponto. vídeo é e continuou maravilhoso. falando. Você sabe que esse Esse vídeo vídeo faz é parte da minha lista de quando eu quero dar risada de madrugada, eu vou lá e coloco aqui. Jura? É maravilhoso. Acervo. E você sabe que quando ela saiu daquela situação, ela me ligou e falou: Cíntia, será que a Sônia pode me receber pra me ajudar? Claro que não. A ser recolocada no mercado. Claro que não, Porque né? quer que não, ficou uma situação um pouco, Puta, né? foda, né, meu? É. Bom, vamos tocar a Pitbull aqui, a gente continua no Chupim aqui. Vai lá. Continuamos aqui no canal Chupim Metropolitana. Toqueto. Tudo bem, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência em A Grande Conquista, né? A gente recebeu a Gabi Fontinelli aqui, ela desistiu da situação. E nisso, como você foi um dos finalistas, a gente quer saber Não, de ele quem tava na foi vila. até Eu o fui final. Ele até o não final da subiu, vila. é. Eu não fui pra até mansão. o final. Como que foi isso? Bom, primeiro, Gabi é uma pessoa, ela sabe disso. Um beijo pra ela se ela estiver assistindo. Foi uma pessoa que eu peguei e pedi muito. Gabi, peguei na mão, né? Peguei na mão da Gabi e disse: Gabi, Ufa. Ela tava com o marido Nossa, aqui, com o ó. marido ma- aqui. o marido tava aqui, né? Assusta a O gente marido não, é Charles. Mala, velho, coisa mais linda. É mesmo? É, Você belo viu? pipi. Ele viu. Belo Você gostou? pipi. Não, foi bonito. Ah, que bom. Um que pipi bom. bonito. Eu falei, Gabi, não... Sentou no nosso colo. Ah, que ótimo, cara. Então ficou legal, ficou gostoso, né, Tuca? E o pior é que é verdade. É verdade? Olha aí. Mas A eu gente falei, tem Gabi foto. não vai embora, ela passou frio, não sei se ela teve... Bom, enfim, não posso falar por ela, mas Mas ela falou aqui ontem. Ela que falou, passou né? frio, Ela falou. tudo. O que aconteceu é o seguinte, de dia era um calor infernal. E aí desligava o ar e trancava a gente na casa. Então, calor.
Legal. Proposital isso, Charles? Claro, porque aí gera conflito, né? Muita gente... E a nossa casa era laranja. A Cíntia sabe que ela comprou de perto tudo. Então, era um inferno. Chegava à noite, já tinha um frio natural de Itapecerica da Serra. Ixi. Então, eles botavam o ar no talo. E a gente pedia, pelo amor de Deus, a gente vai morrer, a gente tá muito frio aqui, e a Gabi não aguentou. Mas, a minha experiência, cara, eu vou falar, não quero me vitimizar, a Cíntia sabe disso. Sim. O Lucas Selfie, que tá lá na Record até hoje, ele foi entrevistando as pessoas que estão saindo da mansão. Quem você acha dos 100 participantes que estavam na vila, que deveria ter subido? Saiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegou na quinta pessoa, a pessoa disse Charles. E eu não tô falando isso pra me vangloriar, não. Apenas pra gente... Eu tô te respondendo como é que foi a grande conquista. Primeiro, foi uma grande conquista, porque eu queria participar de um reality, recebi o convite, sou feliz por isso, agradeço a Record por isso. Porém, quando a quinta pessoa sai, o Lucas Selfie diz, não tô entendendo, todo mundo fala Charles no meio de 100, poderia falar várias pessoas. Exato. Só que a gente não viu o Charles. Então, o Charles não ia na edição, é como se eu fosse uma planta. Se o editor não te coloca no ar, o público de casa, que é quem vota, que é quem tá no sofá, não te conhece, acesso. não vai votar. Ou seja, não subi, fui até o finalzinho ali da vila, não tô me vitimizando por isso, mas foi uma experiência ruim por isso. Porque quando eu saio e descubro, quando eu dou de cara com uma Cíntia Lima, com o Bruno Tálamo, com as pessoas ali da própria Record Entretenimento me entrevistando, dizendo, pô, a gente te acompanhava no Play Plus, você entregava pra caramba, mas o público não via. Então... Te frustrou. Nadou Você e acha morreu que isso é na praia. carta marcada, Charles? Eu não posso dizer que seja carta marcada. Eu prefiro acreditar que o editor se confundiu, que era muita gente pra ele colocar no ar, né? 100 pessoas, né, Cíntia? Pode acontecer. Mas eu acho que faltou... Porque, veja bem, tem uma coisa na Grande Conquista, e eu não tô falando mal do programa, mas é a narrativa. Eu acho o seguinte, no início ele é meio aquele no limite. A gente passa fome, é um pão pra 5 pessoas, emagrece 8 quilos. É terrível. É terrível. E aí, quem briga muito, quem xinga, quem é MC Mari, essas pessoas acabam indo pro ar porque usam de um palavreado que eu não vou usar. Eu me impunha, eu colocava o que eu penso, mas eu não falo este vocabulário, eu não vou fingir que sou dessa forma porque eu estou num reality show. Então eu acho que quem não age por esse viés, por exemplo, eu imitava a casa inteira, tá tudo no YouTube, não tô mentindo. Vai lá no próprio YouTube da Record, da Grande Conquista, eu imitava a casa inteira, fazia todo mundo rir, não me pegaram nem pelo humor e não me pegaram nem pelos meus embates. Eu acho que eu fui um personagem desinteressante para quem julga o que editar e colocar no ar. Ô, Charles, desculpa um comentário meu. Você é um cara bem sucedido na sua carreira. Você tem um personagem sensacional. Tem vários, mas tem um que, puta, todo mundo conhece, todo mundo adora, enfim. O que você foi fazer naquele programa, bicho? Cara, a primeira coisa é que aquele programa vale R$1 milhão e eu não tenho a grana que vocês têm. Porra, mas Vocês? milhão... Obrigada. Mas, cara, assim, você ganhar R$1 milhão numa fazenda que tem 16 pessoas, sei lá, é uma coisa. Agora... Mas a dinâmica ali depois sobe uns 20. Vai pra mansão. Depois vai pra mansão. A ideia é parecida com a Começa fazenda, no limite mas e depois vira fazenda. Vamos dizer assim, quem vai pra mansão aí ficam 20 e vão competir. Não querendo me colocar, me julgando, mas eu achava que eu tinha potencial pra subir pra esta mansão. Por isso eu me coloquei à disposição de passar. E eu acho que todo mundo deveria, que tenha a oportunidade, passar pela experiência de um reality show mesmo. Não tô fazendo média, não. Eu jamais. Tem pessoas que não suportariam. Esse é terrível. Esse você passa fome. Fazer cocô cheirando o cheiro de cocô de outra pessoa. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, já que você tá me perguntando que nunca falei. Nunca falei disso, nunca entrei em detalhe, mas vou falar. Eu passei um problema dentro desse programa. E são 100 pessoas dentro de uma casa que cabem 20. E eu dormia com a cara na geladeira e peguei uma infecção nos meus olhos, ficou vermelho. Eu acredito que por isso não podia dar close, então não me colocavam muito no ar. Eu estou supondo. E aí quando acontece isso, o Fábio Gontijo, que estava lá dentro, que é médico, enfim, dizia, Charles, você tá com o olho infeccionado e isso é contagioso. A Lisiane Gutierrez, a gente se dividia em cama, ia dormir na cama comigo, e o Fábio disse pra ela, não dorme do lado de Charles que você vai pegar. Eu ia pedir atendimento médico, gente, desculpa, eu tô falando, nunca falei, porque também senão passo de maluco. Eu fui pro médico, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, me dava aquele colíriozinho azul, e não funcionava. E o Fábio disse, você precisa... Brasil. Exatamente, eu não ia fazer a propaganda Moura Brasil. Ela já fez hoje, assim. Você usa? Mas o que eu precisava não era o Moura Brasil, eu precisava de um que tivesse antibiótico. E o Fábio dizia, você vai passar pros outros. Então eu fiquei assim, cara, eu vou me prejudicar no programa porque não tô sendo atendido. Acredito que no quarto dia que eu desci pro campo de prova, falei isso para os ninjas, pros produtores. Falei, olha, eu vou ter que pedir pra ir embora, infelizmente. Porque eu tô sendo uma ameaça pras pessoas e não tô conseguindo enxergar com esse olho vermelho. Acredito que... Eu não sei o que aconteceu, mas que aconteceu alguma coisa, os participantes, não sou eu, porque aí parece que eu sou vítima. A galera que foi pra mansão disse, Charles, a gente falava de você o tempo inteiro lá em cima. Quem assistia Play Plus sabe disso. Eles ficavam lá em cima. Por que o Charles não veio? Os que já tinham subido antes, né? O Haddad, a Anne e tal, o Caio que ganhou. Por
que o Charles não subiu? Porque eles viam que eu funcionava lá embaixo, eles imaginavam. E, enfim. Saiu por causa disso, gente. foi isso. Óbvio que você saiu por causa disso. Deve ter Nossa, sido, que né? besteira. Lógico. Então eu queria imagina. pedir uma coisa pra Record, que eu não tô falando mal, não. Acho que coisas acontecem e eu tive uma fatalidade. Me dá outra oportunidade aí de um reality show, porque eu sei jogar. Eu vou lá e vai acontecer. Você acha que eu não vi? Arruma alguém entra no Power Couple, Você acha que. Não, mas aí armado não é legal. Ah, é sim, amor. Teve casal que ganhou e nem junto E era mais. armado? É, porque metade aí agora que. Bom, enfim. Tá. Mas você acha que eu deveria, Cintia? Aí Eu ou acho não? que não. Por Eu acho quê? que você deveria focar nos seus shows, fazer show pra caramba. Esse negócio de reality. Ah, mas bicho. dá uma É que assim, visibilidade, mas já Bebe. deu mais. Não, ainda dá. Ali é Big Brother, meu. Não, a Fazenda também. Aí é fazenda da grana, A dá Fazenda prêmio, dá. dá dinheiro, dá Você tudo. acha que Não, foi não justo o sei. Caio ganhar? O Caio Perrone? Ah, eu gostava do Caio. O Caio fala era o que você legal. quiser. O Caio é um cara que eu gostava, mas que eu acho que no jogo se vê. Porque eu vi o Caio, eu joguei com ele na fase Vila. Eu acompanhei. Né? E a gente dizia que ele era o prefeito. Ô, Cintia, eu vou ver uma caminha pra você. Ô, legal, tava jogando e tal. Mas eu não acreditei muito em metade do que o Caio fazia. Agora eu vou abraçar a Edilane, a menina que tem determinadas causas. Então ele é um jogador. Ele trabalhava com o Lucas, o cara que, antes dele ir pra lá, O Lucas ele Souza, era o cara do Lucas Souza. Ele era o Sim. cara que cuidava das redes do Lucas Souza, então ele sabe o que funciona num reality. É. Ele foi programadinho. Então, por isso, acho que ele tem mérito pra ganhar. Acho só que ele podia pagar Marlene Matos, né? Então, tá vendo, ó? Caramba. Tá vendo? Tá vendo? Caramba, hein, mano? Não, tem contrato, né? Mas aí é problema deles, né? Exato. Você Tem- gosta da Marlene, né? Eu gosto muito da Marlene Matos. É, eu vi você falando em algum lugar aí da Marlene e de... Enfim, por que você gosta tanto da Marlene? A Xuxa não gosta. A Xuxa foi ingrata. Cara, a Xuxa deveria gostar da Marlene. Eu gosto muito da Xuxa também. Mas Marlene Matos é uma pessoa, primeiro, altamente capaz. Quem conhece sabe disso. Não vou ficar falando que todo mundo já sabe, né? Mas é mesmo. É mesmo. Porque assim, É um gênio. Charles, ela foi naquela época de outra televisão, depois ela tentou vários projetos e nenhum deu certo, nenhum ela conseguiu seguir pra frente, assim, de forma top. O Bebe tem a genialidade. Eu acho o seguinte: quando você tá na Metropolitana FM, por exemplo, você é o Bebe, aqui você tem todas as condições de você brilhar. Se eu te colocar na rádio Pipipi do Popopó local, você pode ser genial e as coisas não vão funcionar da mesma forma, pode porque não ser. vai tomar uma proporção. Então, assim, acho que primeiro acho que é um encontro de Deus, Xuxa e Marlene Matos, lá na Rede Manchete, que vai pra TV Globo. Digo encontro de Deus por quê? Porque as duas têm muito potencial. A Xuxa é um carisma. Você já viu a Xuxa de perto? Você já viu? Eu já. Eu já Então você entrevistei. sabe do que eu tô falando, Eu né? falei, lembra? Eu falei isso aqui. Pra quem nunca viu, O jeito essa que ela mulher olha entra pra aqui. gente, ela tem um magnetismo. Pelo é amor muito de Deus. envolvente. Aquela mulher é entra muito aqui envolvente. com uma Eu falei isso camisetinha aqui. branca, uma calça jeans e acontece, é mais do que essa quantidade de luz que tá aqui. E a Marlene Matos tem um poder de transformação, de colocar a mão nas coisas, de criar fantástico. Então acho que foi um encontro de Deus. É uma pena que a Xuxa hoje parece que esqueceu o passado todo, esses documentários são terríveis. Então, quando você me pergunta assim o que eu acho da Marlene, acho a Marlene uma figura muito capaz. Aí você pode dizer, mas o último programa do Geraldo na Rede TV. Desculpa, é o programa do Geraldo na Rede TV. Entende? Assim, mas acho que a criatividade da Marlene estava ali, impressa para quem tá olhando aquilo ali. Você acha que falta recurso para poder voar? Muito. Falta recurso, claro. Eu acho que é o que Porque a precisa. Globo, na verdade, ela dá a condição e a pessoa pode voar o tamanho que ela quiser. Exatamente. É isso. Exatamente. E acho que a Xuxa e a Marlene deram muito certo porque... Corta o microfone da Cintia um pouquinho que ela vai ouvir um negocinho aqui no particular. Vai lá. Por favor. E eu sigo? Não, você continua, desculpa. É que eu tenho que às vezes falar alguma coisa que as coisas, como é ao vivo, pode ser que seja alguma coisa Deus que me livre. completa Pode você. ser Marcelo de Nóbrega dizendo que é pra ele. E eu não tenho Vai lá. nem ninguém pra me buscar lá embaixo. Aí você pede segurança. Mas A gente Xuxa te é o seguinte: Xuxa eu acho que é uma pessoa que hoje é ingrata. Eu amo a Xuxa porque... muita gente, inclusive, não sabe, mas eu só segui minha carreira porque a Xuxa olhou pra mim, e eu tô falando de uma época, quem tem 40 anos, mais ou menos, sabe disso, que a gente não tinha internet. Então, Xuxa, era um fenômeno. E aí eu vou no programa dela na TV Globo e ela diz assim, você vai ser ator, você está aí pela internet, todo mundo pode ver. Você vai ser repórter, você vai ser ator, e eu acreditei naquilo. Então, Olha você pequenininho Olha lá, com cara. ela. Olha lá. Ai. Foto de 35 anos de diferença de uma pra outra. Meu A gente Deus. repetiu a foto igual, uma recente, uma foto de quando eu tinha 10 aninhos de idade. Caramba. Então, eu Vai falar. Eu agradeço a Xuxa por esse momento, por exemplo, que despertou em mim algo, botou na minha cabeça. A criança é assim. Você fica com muito cuidado com o que você fala pra uma criança, verdade. porque Exato. né, ela acredita. acredita. E leva como verdade pra vida inteira. E leva. né? Porém, junto com Marlene, elas fizeram muita coisa linda, muita coisa bacana. Só que eu acho que a Xuxa esqueceu de tudo isso. Porque quando faz um documentário e eu vi uma Marlene super disponível ali pra falar com ela,
e apontando. Só que a internet não dorme, gente. Sabe o que aconteceu? A Xuxa fez, poxa, Xuxa, Marlene, a Xuxa disse, você mandava as meninas pintar o cabelo de louro. Aí a Juliana Baroni vai num podcast, lá do Sérgio Malandro e do Renato Rabelo, e diz, lembra que a Xuxa pintou o meu cabelo, disse que ia botar um leite e botou uma água oxigenada. A Marlene não estava lá. Quando a Juliana Baroni, ela contou que ela foi morar na casa da Xuxa, a Xuxa fez isso. Então, assim, a Xuxa se colocar nessa coisa de vítima de que não sabia. Cara, sabia, tá tudo bem, porque naquela época, hoje a gente fala da questão do negro, da questão do PCD, que tem que incluir, mas naquela época não tinha esse pensamento. E foi feito um desenho, a loira mãe com as suas filhinhas, a Xuxa e seu exército de paquitas de fardinha. Né? Então eu acho que a Xuxa esquece que naquele momento era isso, não se discutia. Aí hoje quer se colocar de que não sabia. Isso eu não acho legal. Eu adoro a Xuxa mesmo, eu continuo adorando porque é uma artista de um carisma que eu acho que não tem igual. Sim. Não tem igual. A Xuxa, eu acho que ela disse que as pessoas já se cansaram de mim na televisão aberta, eu não acredito nisso. Acho que tem espaço pra ela, sim. Ela é maravilhosa. Acho só que ela tinha que parar com esse mimimi de Marlene, porque acho que a Marlene viveu uma vida como ela disse. Quando depois que ela separou da Marlene ali, muito recentemente, tem vídeos na internet, ela com a Ana Maria Braga. A Marlene pensava 25 horas da vida dela em mim. E a Marlene Matos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tenta falar de Xuxa Meneghel com Marlene Matos ao longo desses últimos 20 anos que elas estão separadas. Ninguém fala, porque ela diz, ela é mãe, ela corta, ela é mãe da minha filhada e eu não suporto que fale dela, eu não admito que fale dela, porque a gente trabalhou juntas, enquanto trabalhamos deu muito certo. Esse é o caráter da Marlene. Tem um vídeo da Xuxa viralizando bastante agora no momento, ela no Saia Justa, falando a respeito de um procedimento estético que ela ia fazer, né? Ela queria pôr uma quantidade de mamas, enfim. E a Marlene queria que ela colocasse outro, junto com a médica, combinaram e fizeram um monte de procedimento estético na Xuxa, sem o consentimento dela, que ela só descobriu quando acordou. Caramba, né? A Xuxa ela sempre é vítima disso, né? Porque ela conta também que quando ela tinha 18 anos com Pelé, ela nos Estados Unidos também, o médico mexeu no nariz, quando ela viu, fez coisas que ela não queria que fizesse. Os médicos estão sempre aprontando com a Xuxa. Caramba. Adorei! Sensacional! Ai, caramba! Esses médicos, né, Thiago? Esses médicos são terríveis. Puxa. E é nos Estados Unidos, é no Brasil, aqui na clínica em São Paulo, com a doutora. Né? Caramba, aquela clínica famosa. A Xuxa, ela muda um pouco de opinião, sim. Que nem ela falou que não. Ela defendeu um certo candidato, né, X, porque aqui a gente é partidário, então a gente não gosta de nenhum candidato, mas ela defendeu um candidato, sim, X, e depois falou que ela não gosta de se intrometer em política. É verdade. É que eu acho que, eu vou te falar a real, eu acho que a Xuxa tá mal cercada. Tá? Eu era colunista no UOL, no Observatório da TV, e a Tatiana Maranhão, que é a assessora da Xuxa, não, Charles, agora não no projeto da drag, não. Não, Charles, agora no projeto que ela vai fazer com a Angélica, não. E aí, tem uma pessoa que vai tentando afastar as pessoas da Xuxa, que eu acho que a Tatiana faz muito isso, né? Chamava todos os meus colegas da imprensa para as coletivas, e eu que estava pedindo uma entrevista pra Xuxa, que eu acho que eu tenho alguma historinha que eu poderia estar lá, naquele momento não estava. Então eu acho que a Xuxa às vezes se impregna um pouco, porque ela viveu numa redoma e isso a Marlene fez. Né? Aliás, eu não sei se vocês observaram ali dentro do documentário da Xuxa, onde a Marlene responde, não, acho que eu fiz muita coisa que eu fiz errado, deveria fazer diferente. E eu não tô aqui passando pano pra Marlene, não. Só que era uma época que primeiro tinham 3 mulheres na Rede Globo de televisão, diretoras com poder. Marlene Matos, Denise Sarraceni e a terceira era Sininha de Paula. Sim. Né? Eram 3 mulheres. E Sininha de Paula mandava muito. Mandava muito, poderosa, Charles. minha amiga e minha sócia. E as 3 não tinham mulheres com esse poder. E Marlene Matos, preta, com 1,5 m, nordestina. Ou botava o pau na mesa ou não fazia aquilo acontecer. Entende? Vocês sabem muito bem como é isso. Então, e fez tudo pela Xuxa, viveu pra Xuxa, era filme todo ano. A quantidade de músicas que a Marlene aprovava todas e discutia com todo mundo. Eu vejo a Marlene até hoje, gente. Marlene tem 74 anos de idade. E ela entra num projeto, se ela entrar aqui pra trabalhar com vocês, ela participa da pauta, a iluminação, o que vai entrar ali, o VT, e ela quer ler tudo que vai no crédito. Isso é Marlene Matos. Quem trabalha com ela aprende a trabalhar por isso. E é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, hoje é assim, inclusive. né? Até hoje é assim. Então, cara, eu acho que assim, primeira coisa é parar esse mimimi, porque eu acho que assim, a vida é muito rápida e vai morrer o trilhardário e vai morrer o pobre. Mas se a gente teve a chance de ter encontro, eu acho que esse encontro delas
ter um motivo, acho que antes de morrer podiam se resolver, mas não é com câmera, com documentário, com palhaçada, não. São as duas, que só as duas sabem de coisas. Só as duas deveriam se trancar numa sala e resolver isso antes de morrer. Ô, e Charles, ser gratas, eu posso serem contar uma gratas. curiosidade com você, não tem nada a ver, você que é o entrevistado, mas já que você tocou nesse assunto, se eu puder fazer essa pergunta a você, se você puder resolver. A Marlene Matos hoje, ela tem uma condição financeira estável, tranquila, Sim. parecida com a da Xuxa? Não, parecida com a da Xuxa jamais, né? Por aí você vê. Ela fez tudo pra Xuxa. A Xuxa tem um império, a Xuxa tem muito dinheiro aplicado. A Xuxa, Marlene não é essa pessoa milionária. Marlene vive bem porque a Marlene faz muitos trabalhos que muita gente não sabe, cuida de várias empresas e várias coisas que muita gente não sabe. Mas, e sempre muito discreta. Assim como ela é discreta em relação à Xuxa, ela é discreta em relação à vida dela. Mas nunca que a Marlene fez a fortuna da Xuxa. Nunca. Cíntia pergunta para o Charles. Charles, querido, a parte de o que eu noto em você, com essa carreira, com seu talento e tudo, eu noto, e você estava ali no Melhor da Tarde, hoje você está aqui, como uma pessoa inteligente, você buscando talvez novas oportunidades profissionais, inclusive com a capacidade e poder de oratória, independentemente de querer entrar num reality ou não. O que você vislumbra, o que você gostaria de fazer e o que já te impediram de fazer, mas você ainda não desistiu? Bela pergunta. Nossa, que pergunta boa que bate lá dentro que eu vou ter que levar pra terapia. Ixi. Seu sonho Porque eu fiz de tudo um pouco, né? Eu começo, sei. quando a Xuxa me vê pequenininho e diz assim, você vai ser ator, apresentador e tal, eu acreditei naquilo, né? Então, assim, trabalhei como ator na TV Globo, tive contrato, cheguei à direção na TV Globo, fui assistente de direção, fui promovido a diretor na TV Globo. Na Band, apresentei programa local no Rio de Janeiro, dirigi programa Band Mulher na Band, no Rio de Janeiro. Eu jogo nas 11. Agora, quando você toca nesse lugar, o que te impediu? Pessoas impedem, né? Tem um autor que tá vivo, você citou Sininha de Paula, um autor vivo uma vez na casa dele, num jantar, eu fui embora do jantar. A Sininha de Paula me chama lá fora, na piscina, e diz assim, ó, o fulano te propôs isso e isso, ele vai escrever uma novela das 6. E eu botei na minha cabeça, e até hoje eu sigo isso, estou com 47 anos, não sou mais aquele menino de 20 e poucos anos, e eu não queria aquela situação pra mim, porque eu não vou... Porque isso pra mim é prostituição, e quem é prostituto e bacana que escolheu isso, mas eu não escolhi pra mim. Então, são coisas que vão te impedindo, vão te desestimulando. Talvez por isso, Cíntia, eu fui recalculando rotas, né? Você fala de oratória, acho que assim, sempre gostei de me comunicar. E aprendi a me comunicar direto com o espectador, apresentando. Então, é o que eu mais gostei de fazer e na área da direção. A atuação, por incrível que pareça, até na comédia que aconteceu, eu tive muitas oportunidades, a verdade é essa, até de ver que eu podia caminhar por várias vertentes, né? E fui me preparando para isso, porque às vezes as pessoas banalizam, porque você virou diretor. Não virei diretor. Fui muito assistente das pessoas certas, aprendi para sentar no switch e comandar um programa. Você, pô, legal, né? Não veio a comédia. Fiz várias oficinas, Nobre Arte do Palhaço, e trabalhei o meu ator para criar uma personagem, chegar nesse lugar e ser convidado por um Carlos Alberto, porque eu fui convidado por ele. Fui fazer uma participação, terminou a participação, ele disse assim, ó, adorei, vai ao ar, porque não sabia nem que ia ao ar. Vai ao ar e tô te convidando para ficar no programa. Foi assim. Então, te respondendo, a gente tá sempre na batalha, em busca de coisas, mas ruim é saber quando a coisa é interrompida porque você não cedeu a determinadas investidas. Isso é ruim. Então eu quero completar a pergunta da Cíntia e fazer essa pra você. Por que você saiu da direção ou, enfim, da Rede Globo de televisão? Não é que eu saí, acabou meu contrato, né? Isso foi acontecendo com muitas pessoas. Como eu te disse, eu sempre joguei nas 11. Na TV Globo eu trabalhava de obra certa. Vem aqui e trabalho como ator. Tanto que acabou o trabalho que eu fiz de diretor. Na sequência eu fui na novela Babilônia, fiz um personagem chamado Davi Toledo, que o Gilberto Braga estava vivo e me indicou que era um repórter policial e tal, tinha a ver com o que eu fazia. Então, e sempre gostei disso. E, aliás, se eu puder escolher, eu vou sempre querer trabalhar de obra certa para eu poder, aqui eu quero apresentar, aqui eu quero dirigir, aqui eu não quero me colocar numa caixinha. Apesar de que aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que falou, e ela quer ser cantora. Quanto o americano tem que cantar, dançar, representar, quanto mais melhor. Não, ela não quer ser cantora, ela canta, é que você conhece ela como atriz. Né? Então, eu gostaria de poder usar esse repertório todo. Entendi. Caramba. São escolhas. A vida são escolhas. Tem pessoas que preferem realmente ficar numa caixinha que se sente mais uma zona de conforto, né? Enfim. Sim. E tem pessoas que querem fazer de tudo, né? Sim, sim. Bartosinho. Cara, nessa sua trajetória de diretor,
Você vê hoje a televisão como era na sua época, quando você dirigia, porque hoje o mimimi tomou conta. Claro que não. E a gente não consegue mais se expressar e falar aquilo que tem vontade, porque tudo vira uma merda. Como é que era na sua época? Como é que você fazia com isso? Na minha época tinha muita coisa errada que estão tentando corrigir agora. Agora, desculpa do que vou falar. Eu só acho que a gente exagera muito. Quando a gente quer corrigir uma coisa, a gente vai com tudo. E aí, a televisão atual é a televisão do mimimi, né? Porque os Enzos estão assistindo o tempo todo e os Nutellas estão o tempo todo dizendo o que pode e o que não pode. Os Enzos. Então a televisão é vendida para quem manda, né? Isso pode, isso não pode. Então é pensando nesse lugar. Quando eu digo isso, e com todo respeito a todas as minorias, porque eu acho que tem que haver inclusão de tudo, eu só acho que a gente não tem que fazer tudo de uma vez. Porque aí você vê que assim, aí eu não sinto verdade. Me parece que assim, eu tô fazendo para cumprir protocolo. Né? Então as histórias estão chatas, estão apelando pra remake, porque cadê a criatividade? Acabou. Isso que eu ia perguntar. Acabou. Desculpa, Bebe, do Vale Tudo. O que você acha do remake? Porque assim, tá uma confusão danada de Bela quem Campos gosta, quem não gosta. no lugar de Maria de Fátima. Então, porque eles estão pegando o enredo da novela e transformando no mimimi de hoje. Mas aí acaba com a ideia Aí não inicial tem mais do a Vale novela. Tudo, Aí exatamente. acabou a Isso é novela. uma tendência mundial, a Branca de Neve. Você sabe que a Glória Pérez deu uma Horrível, entrevista. né? A Glória Pérez deu uma entrevista pra gente agora. Até posso falar do meu portal? Porra, por favor. O portal EI, que sou eu, Thiago Sodré Solange Gomes, www.portalei.com.br. Ela deu uma exclusiva pra gente falando que ela detesta remake. E perguntamos por quê? Porque quando ela foi fazer Pecado Capital, a mágica não se realizou de novo. Não foi igual. E não é igual. E não né? é Nunca igual. será. Não é igual. Né? Então, é isso que você bem colocou, Bartô. Eu acho que você pegar uma coisa e ter que se adequar ao tempo. Então, você não tá fazendo a repetição da obra. Exato. Isso não é remake. A mágica era outra. Exato. Exatamente, a mágica era completamente diferente. Os anseios da população eram diferentes. Exato. Aquilo que você sonhava não é o que você sonha hoje. Por isso que o remake hoje se transforma num caos pra quem assistiu o primeiro. Então, Tipo, a quem Odete vê? Reutemann tem que ser ruim, a Heleninha Reutemann tem que cara, cair de tem, bêbada. exatamente. claro. Entendeu? A Tem que maldade ser da digno, personagem. é. Exato. E aí as coisas não são. Confesso que quando eu vi Bela Campos em Chamadas, Thaís Araújo, que eu acho ótima, a própria Débora Bloch em Chamadas, eu falei, vai ser ruim. É. Porque eu não sei o que aconteceu com aquela Alguma edição coisa da não chamada, bateu, editou né? mal. Elas estavam mal em atuação. Cara, Aí eu o fui Nero- assistir o o primeiro Nero tá capítulo. horrível. Mas o primeiro capítulo eu gostei delas. Ali eu gostei. Mas a gente compara, não tem como. A gente não faz remake, não, porque a gente compara. A gente compara. Pantanal é Pantanal da Manchete, não tem jeito. exatamente. Entendeu? É Cajuma. Mas com a Juma arrebentou, Marruá. arrebentou essa... Foi bem, Foi foi bem. demais. Né? Foi muito Foi bem. Não, Foi foi bem, bem. mas a gente compara. Mas a É. gente compara. Tem jeito. A internet vive comparando Bela O tempo Campos todo. com a Glória Pires. É complicado. Não tem, não, Camila. Maria mas de não tem Fátima, comparação. é. Pelo amor de Deus, vocês me perdoem aí. Não, gente. Mas não tem comparação, né? O quê? A menina nova da A Bela Campos É. com a Ah, não. Não tem Beatriz Segal, que morreu triste de ter vivido a Odete Reutemann, né? Pois não é é, mas- irônico mas isso? quem conhecia ela, assim, odiava ser chamada ou reconhecida. Dizem que Daniel Filho disse assim, só a Por ter Beatriz sido Segal Odete pode fazer Reutemann. Odete Reutemann. É. Ele conhecia o temperamento dela e Não, disse cara, que só na ela época, odiava, Na época a gente odiava. queria pular em cima da TV e matar o Odete matar o Reutemann. Odete Reutemann. É. Não precisava esperar alguém Não, matar. Nós queríamos. na rua as pessoas É. encontravam Queriam, queriam agredir. É, exatamente, uma coisa que, de louco. Que personagem bem feito, né? Maravilhoso. Espetacular. Ó, Renata É igual Sorra, meu a Deus. Carminha também, lá Adriana Ai, Esteves, demais, mas eu vou da te dizer Avenida que Brasil. tentaram A reviver Nazaré ela. Tedesco, a Renata Também, Sorra. Tentaram reviver a Carminha nessa última novela agora, que foi uma merda, né, bicho? Pois é. Puta que bosta. Ai, Jesus, essa novela que acabou, uma É, novela meu insuportável. Deus do céu. Essa coisa de tentar fazer de novo é Não muito dá, complicado. cara. O sonho é... Nesse quesito, acho que o sonho é único. É único. O pessoal tem tá como. criticando até a harmonização facial do Cauã Raymond. Mas ele disse que não, ele disse que Ele fez e tá estranho mesmo. E olha que ele é um Mas gato. ele disse Mas que tá não. estranho. Ele disse que é assim mesmo, Eu que ele deu uma pegaria do mesmo engordadinha. jeito, mas tá estranho. O Cauã deu uma engordadinha, aí ficou assim, aí mudou tudo, assim, que às vezes engorda e muda, né? Camila. Vamos falar um pouquinho de escolhas, que a gente estava pautando isso aqui. Você contou um pouco da sua trajetória, que é maravilhosa nesse mundo da televisão e da comunicação. Mas falando de escolha, eu queria saber uma coisa que você não aceitaria de jeito nenhum se qualquer emissora te passasse um convite. O que você não faria? Eu acho que nenhuma emissora passaria isso. Pessoas dentro da emissora pode ser que tentem, que é trocar sexo por trabalho. Exatamente. Porque isso é histórico dentro da televisão. Nossa. Desculpa. Até hoje. Até hoje. É mesmo, Sérgio? Até hoje, desde sempre, porque eu converso, eu tenho amigas, você sabe disso, que com cargos muito grandes, Mas que hoje é um sofreu risco assédio, falou é pra muito você. grande o falou risco, em não é? entrevista. Só que hoje, Nenhum. Bartô, Agora existe o tal do compliance, né? É. Nunca teve esse Não, e risco. não é só compliance, tem isso. Antes, antes era assim, Bartô ó, não tinha compliance. Se você fosse falar, você não faz fala. o papel. Hoje
Nossa, Vamos tomar um vinho? Não, vai ter uma festa lá em casa, pô, quiser ir lá, vai estar toda a equipe lá, vai lá, não sei o que. É bem na Sutil. minha sequência. Não é o único miúda. caminho, tá? Não tô dizendo que esse seja o único caminho. Eu mesmo nunca trabalhei assim e tive algumas oportunidades. Não, o que me admira, sabe por quê? Porque hoje isso aqui é uma armadilha, né? É. Isso aqui hoje é uma coisa que você haja visto tantos caras que caíram nessa armadilha. E um deles que se safou, que a gente chama Neymar, a sorte dele foi isso. Exato. Entendeu? Então, hoje eu fico imaginando como é que um cara tem a coragem, sabendo que em qualquer momento pode isso vazar, porque ele não sabe da estratégia da pessoa. É por isso diminuiu um pouco. Mas no passado, além de existir, se você fosse ao superior, você que seria colocado de escanteio. Porque não existia compliance, não tinha ninguém. Todos se defendiam, entre eles. Mas acho que Então a hoje coisa era assim, a pessoa dizia pro outro, né? aqui você não pisa mais. Não quer ficar comigo? Aqui você não pisa mais. Como se fosse um marinho, como se fosse um dono Era da o emissora. sistema. Era o sistema. Que bom que agora tem um tal do compliance, que se você fala com as pessoas sem respeito, você vai pra esse lugar, você fica queimado Mas o naquela empresa. compliance não está macumunado com outro compliance, coisa parecida? É mais difícil, né? É mais difícil. As pessoas que estão no compliance, pelo menos eu vejo que as companhias tentam colocar pessoas isentas, que não fazem parte de artístico, vêm de um outro lugar pra realmente tomar conta daquilo ali. E é muito necessário isso. Só quem viveu as décadas passadas sabe disso. Porque eu não tô falando só de assédio sexual, era muito assédio moral. Sim. Sim. Né? Muito, Que até não muito existia essa palavra, né? Exato. Isso foi inventado há pouco tempo. Exato. O assédio moral, que isso? Que você sofria e não sabia que sofria. Exato. Você achava normal, achava legal. Que coisa, né? Que maluquice que é isso, né? é. Esse mundo artístico, olha, eu sou artista, mas assim, não. Você é artista. Você é artista. O que eu tô fazendo? Não, pro Bartô entrar, claro que eu coloquei o Bartô de 3, né? Isso. Não, aqui, graças a Deus, não teve compliance. E você aceitou ficar de 3? Adorei, querido. Tanto é que a gente treina até hoje. Você lembra? Você lembra quando você entrou aqui e falou, não, como é que foi? Cíntia Lima. Ai, Bartô, querido. Ai, meu Deus. Tá entendendo, né? Entendendo, Tô bem eu tô, mas acompanhada, não tô, Você tá muito Charles? bem acompanhado, mas uma pergunta me ocorreu, Cíntia. Ih, Jesus. Você também teve que ficar de 4? Aonde? 5? Ah, Não não sei. Não conta, conta. não fala. Muda de assunto, muda Exato. de assunto. Melhor não, Faz né? outra Disfarça, pergunta. disfarça. Vai pra pergunta. Não Depois quero te conto, fazer depois mentir. te conto. Amor, Boninho no SBT, né? Porque assim, a gente fala tanto de TV e de tudo. Sim. Boninho levou o Thiago Leifert, o lance do futebol, o lance do The Voice, algo desgastado e um possível reality. Quando é uma dança da cadeira é tão poderosa, quem também tem expectativas dentro dessa nossa área, isso aumenta, isso pode de fato movimentar, não é só um ou outro, mas ou uma peça ou outra, mas o mecanismo, a engrenagem, ela é interessante ou você acha que o Boninho não tem mais esse peso todo? Acredito que o Boninho é altamente capaz, haja visto o atual Big Brother. Né? Então, quem é que tá no comando, tá acontecendo da mesma forma? As dinâmicas, ainda que você planeje algo errado, como é que você muda de rota? O Boninho sabe fazer isso muito bem. Aliás, as estratégias desse BBB foram todas elaboradas pelo Boninho, usadas de uma maneira emergencial, justamente pelo BBB flopado. Exatamente. é. Então tá provado que o Boninho é altamente capaz. Agora vamos lembrar daquilo que falamos aí da pouco. Ele tá indo para uma emissora que tem uma outra audiência, né? Então pode ser que leve um tempo. Agora ele tá indo com toda a expertise de quem faz isso há muitos anos. Então eu acredito que vai dar certo. Claro que não vamos esperar as proporções do que acontecia na TV Globo, porque ele tá indo para um canal que tá com uma média de Ibope outra, né? Então, Mas movimenta o mercado na sua visão? movimenta, claro. Eu acho que existe toda uma expectativa. É Boninho, né? É. É o Boninho. Você sabe que dentro da própria TV Globo era o Boninho quem fazia toda essa coisa comercial, quem sabe as coisas como funcionam, sabem disso. Até as negociações comerciais passavam por ele. Muita coisa era articulada por ele. Acredito que ele já chega no SBT levando grana, levando grandes empresas. Acho que tem tudo pra dar certo. Dinheiro. Dinheiro, meu Deus, estão ligando. Tô com medo agora. Tô começando a ficar com medo. Eu tô ligando enquanto tá falando. Por enquanto eu não tô conseguindo encontrar, tá na outra linha. Pedindo a Deus pra você não conseguir. Falta 11. Agora fiquei com medo. Tá ligando? É, tô ligando. Enquanto vocês estão falando, programa ao vivo, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Bartô, Você falou uma coisa muito interessante. Eu trabalhei no SBT por anos e anos e anos. E o SBT é uma coisa engraçada. Você chega num determinado... como é que eu posso explicar? Num determinado tamanho do balão que você não vai além disso lá.
Por quê? Porque a família abraça e mantém aquele balão daquele tamanho. Você acha que o Boninho pode ter problema lá no SBT nesse sentido? Eu acho que a Daniela, que está à frente, está apostando muito no Boninho, né? Então, eu acredito que ela não vai cerceá-lo de ideias, de planejar. Eu acho que isso deve estar muito alinhado e conversado. Eu não posso acreditar nisso. Acho que nem ele se submeteria a um contrato, depois de tudo que ele já viveu, que ele tem essas limitações. Acho que ele deve estar muito respaldado para esse tipo de coisa. Assim como... acho legal essa sua colocação, porque as pessoas... Alô? Falam assim, alô, meu Deus, quem é? Alô? Alô? Mas deixa o áudio aqui pra mim, não tira o áudio, deixa o áudio direto aqui. Desculpa, pode continuar, Davis. Que o pessoal fica tirando o áudio, eu não tenho controle. Deixa o áudio aqui do telefone. Misericórdia, assim, você me salva e pede um segurança. Mas olha, eu vou te dizer o seguinte, acho que o Boninho tá respaldado e que não vão cercear, que as pessoas dizem assim, a emissora tá muito na mão da família, sempre esteve. Né? Sempre foi o Silvio Santos, que todo mundo sabe que podia ter diretor artístico, diretor de programação. Qualquer um. Ele acordava na madrugada, passava lá no telefone, tira isso e bota isso. Alô? E acabou. Alô? Desligou. Atendeu. Desligou. Atendeu e desligou. Atendeu e desligou. Estamos tentando. Deixa eu ver. A última vez. Se não conseguir. Não tudo quer bem. falar essa pessoa. Eu acho que não quer. Alô, Marcelo? quem é? Ô, Marcelo, você tá aqui no Chupim da Metropolitana, é o Bebe, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ô, Marcelo, a gente tá com um cara aqui, que tá um pouco magoado com você. E aí a gente falou, pô, vamos ver se a gente consegue falar com o Marcelo pra poder resolver a situação, né? Aí eu tô te ligando, você me desculpa, tá te ligando direto aí, mas como você é um cara legal pra caramba, todo mundo fala bem de você, eu falo, deixa eu arriscar e falar. A gente tá com Charles Davis aqui, que tá muito chateado da época que saiu, né, aí da praça, tudo, e falou, o Marcelo me tirou, que fizeram fofoca nos bastidores, né, e eu queria que você batesse um papo com ele e, se Deus quiser, vocês resolverem isso e tirar esse ranço que ele tá, pode ser? Ainda mais pelo seguinte, quem tirou foi meu pai, não fui eu. Entendeu? Ele tá chateado com a pessoa errada. Porque quem faz isso não sou eu, é o apresentador do programa. Ele que escala os artistas, vê o resultado que deu o artista, se não deu resultado, ele tira. Entendeu? Agora, se ele tá chateado, paciência, cara. Paciência? Paciência. Entendi, Isso Marcelo. acontece, Marcelo... não é o primeiro comediante que acontece isso na praça, que às vezes vai, mas fica um mês, aí depois de um mês cansa, entendeu? São quadros que não têm sustentação, entendeu? São quadros que dá para você gravar um mês e não dá mais. E acho que foi o caso dele. Não foi meu caso, não gravei um mês, né? Não fui eu que tirei, então ele não tá chateado comigo. Foi meu pai que tirou. Fala, David. Marcelo, boa noite, Charles falando. Sim, eu inclusive disse isso aqui, que eu saí, não recebi um tchau do Carlos Alberto. O que eu contei depois foi que eu te encontrei na escolinha do Ratinho. Que pena que você diz assim, paciência, que eu não... É porque é a forma que eu acho, Marcelo. Entendo que vários comediantes passam por isso, mas eu acho que cada um lida com o outro na forma que a gente escolhe lidar, né? Eu gostaria de receber um tchau e de um aviso, não está dando certo. Que não é o que eu ouvia quando eu ia de manhã até o camarim do Carlos Alberto, passar texto, quando ele contava várias coisas, inclusive em relação ao Chico Anísio, uma pessoa com quem eu havia acabado de trabalhar quando fui para lá trabalhar com vocês, e nós tínhamos conversas, inclusive ele me contando da Silvia Bravanel, que seria minha irmã, inclusive, que a Silvia não seria filha do Silvio, filha do coração e tal. Então, na verdade, não pense você que eu tô aqui apontando o dedo, eu fiquei chateado pela forma que saí, mas você não estava aqui ouvindo e assistindo, mas eu tenho profunda admiração Charles, pelo seu pai. Oi? Fala mais alto um pouco. Aí tem que regular, que é técnico, né? Eu tô falando no microfone. Mas eu tenho profunda admiração e respeito pela história, não só do Carlos Alberto de Nóbrega, como do Manuel de Nóbrega. Falei disso aqui ainda há pouco, isso é indiscutível. Então a questão não é essa. Em relação a mim, é a forma que foi feito, né? Vou dar nome. Liguei pra Adela, que é a produtora do programa, passei e-mails pra Adela, não sei, até que você não fará mais parte do programa, e não dei um tchau, não ouvi isso de vocês. E depois eu te encontrei, Marcelo, quando eu estava fazendo a escolinha do Ratinho, que o Valtinho, então o diretor, me escalou. Foi, eu me lembro. Você se lembra? Eu gravava
gravava toda semana com eles. Na semana que você foi dirigir, na semana seguinte, eu já não fazia mais parte do programa porque achou que não se adequava. Então é apenas coisas que ficam na cabeça e eu queria dizer pra você, mas não pense você que eu tô aqui... Não fica magoado, não. A gente trabalha com muitos artistas, a gente respeita muitos artistas. Às vezes passou batido, sabe? Meu pai não chegou a ligar pra você, ou eu, entendeu? Para dar uma satisfação, talvez tenha faltado comunicação. Faltou. Mas eu não tô mais falando desse momento da saída da praça, não. Tô falando da sua chegada onde eu estava, na escolinha do Ratinho. Disso, entendeu? Não fique magoado, não, porque isso só vai fazer mal pro seu coração. Tá? Não vai não. Em nome de Jesus, tá tudo bem. Graças a Deus. Obrigado, Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá bom? Tá ótimo. Tá ok, irmão? Tá, boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau. Fala. Quanto tempo tem isso? Não sei. Tem anos. Isso foi 2008, 2009 na praça. Depois, 2010, eu fui na escolinha, que é quando ele chega e... Então, há 15 anos que vocês não se falavam. Não. E veio falar aqui E fico no Chupim triste pela Metropolitana. forma, sabe? Paciência, essa coisa antiga, sabe? As pessoas têm sentimentos. Isso acontece com vários comediantes. É por isso que tá aí enfim, não vou falar das pessoas, deixa a Filó pra lá, deixa cada um. É que eu não vou propagar, não vou ficar falando mal. Primeiro que o Carlos Alberto merece todo o meu respeito, porque é um senhor. Agora, fiquei chateado, fiquei sim, pela forma que foi feito. E talvez por isso eu tento não fazer o mesmo com as pessoas que trabalham comigo, quando eu tenho a oportunidade de estar do outro lado. Tá tudo certo. Pra mim foi aprendizado e tá tudo bem. Eu esperava um outro desfecho. Esperava, sinceramente, mais respeitoso, do negócio do tipo, meu, pelo amor de Deus, vamos qualquer coisa conversar, tal, senta em outro lugar, enfim, Mas pô, tudo bem. me liga depois e, Uma coisa mais respeitosa, né? Você esperava. tudo bem, mas faz parte também. Cada um tem um temperamento, cada ser humano tem um temperamento. O que eu faria não é o que o Bartô faria, o que o Bartô faria não é o que você, Cíntia, faria, e assim vai, né? Enfim. A gente vai voltar na rádio agora e lembrando que você pode curtir a nossa transmissão de hoje, dar o seu like e se inscreva no nosso canal, que é muito legal tê-lo no nosso canal, tá bom? Então vamos voltar aqui com o Chupim na Metropolitana e voltamos aqui ao vivo. Hoje o tema do dia, né? O tema foi a respeito do hate, né? O hate, o nosso querido hate, mano. Você já sofreu hate por ter feito alguma postagem na internet? Já sofreu? Provavelmente quando defendi o Davi. Sofri hoje. Acabou Hoje, os no áudios? caso. Um ano atrás já. Então coloca. Iago, vamos ouvir o Iago falando. Rola, Iago. Oi, Metropolitana, oi, Chupim. Então, meu maior hater é o ex-namorado, né? Que agora eu posto fotos diárias, fotos com o atual, e o ex sempre vai lá reclamar e comentar, por mais que a gente bloqueia, ele cria fakes. Boa! Quem ganhou hoje pode escolher ou 4 ingressos no Hopi Hari ou 4 ingressos para o Cinemark. Junto com o ovo de Páscoa foi a Flávia! Aê, Flavinha! Final do telefone 6415. Flávia, parabéns, você ganhou. A produção vai falar com você. Charles, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Charles Davis no Insta. Vamos seguir o Charles aí, dar uma moral pro Charles. Olha lá no Chico A primeira a aparecer lá é Cintia Lins. Ali, ó. Charles Davis aqui no Chupim. Uma salva de palmas mais uma vez. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 94380-8017, que fez hoje o camarim do Charles. Charles, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Eu te adorava na Conquista também, sabia? De verdade? De verdade, de Que coração. bom, que bom. É um dos caras que eu realmente verdade. gostava. Volte mais também. vezes, Charles, pra gente Gostava falar mesmo. com mais calma. Vai ser um prazer. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Amanhã tem Lene Sensitiva. Lene Tchau. Sensitiva. Beijo. Boa noite.